Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia, bem-vinda, bem-vindo. O que poderia diminuir o custo de produção da pecuária brasileira? Vamos debater com os analistas de mercado César Castro Alves e Juliana Ferraz. Além dos sintomas físicos, quais exames laboratoriais podem ajudar você a identificar doenças no lote? Eduardo Muniz vem explicar desde os recursos mais práticos até aqueles de análise profunda, como a necrópsia. Já estamos no ar, ligados e integrados. A semana que passou foi de alta nos preços pagos aos produtores. Que bom, a retomada do comércio em muitas cidades, o dinheiro caindo na conta dos trabalhadores e também os feriados que tivemos aí ajudaram bastante. Em contrapartida, os pecuaristas brasileiros também estão desembolsando mais com os valores recordes nos custos de produção. Os preços estão altos tanto no farelo de soja, o que leva a um aumento na busca por produtos substitutos como a farinha de vísceras ou de sangue, como também com o milho, o que resulta na busca por produtos substitutos como a polpa cítrica. Esse vai e vem do dinheiro, que às vezes parece estar sobrando, mas na verdade acaba deixando o caixa com a mesma quantidade de sempre, é o nosso tema de debate hoje. E para começar, vamos ver um resumo de como foi essa relação esse ano com a repórter Júlia Fabbri. Bom dia, Júlia. Oi, Pablo. Bom dia para você, bom dia a todos. Mesmo em meio à crise provocada pelo novo coronavírus, as exportações de carne suína in natura continuam a todo vapor. De acordo com informações do CPEA, em julho foram exportadas mais de 90 mil toneladas, reforçando um movimento de alta nos preços. Já a proteína de frango vem se valorizando, tendo como suporte o aumento das vendas domésticas. As cotações do frango vivo e da carne subiram ao longo do mês de julho. Será que já dá para respirar aliviado? Os produtores acompanham de perto a valorização de importantes insumos das atividades, como o farelo de soja e o milho, de olho nos desafios. Aqui no Brasil, o valor bruto da produção agropecuária vem batendo recorde. O Paraná, por exemplo, registrou em 2019 o maior valor nominal já registrado na série, 97,7 bilhões de reais. De acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado, metade do faturamento em 2019 veio dos produtos da pecuária. As exportações de carne contribuíram para o resultado, tendo a China como principal mercado. O frango, beneficiado pelo aumento nos preços de comercialização, foi a proteína mais representativa e atingiu o valor de 17,2 bilhões de reais. A produção de suínos ficou estável, com um rendimento de 4,5 bilhões de reais. O governo federal estimou que o valor bruto da produção agropecuária no Brasil em 2020 deve registrar 703,8 bilhões de reais, alta de 8,5% em relação a 2019. A pecuária cresceu 3,9% no ano, chegando a 234 bilhões em 2020. Os dados foram atualizados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no último mês de maio. De acordo com a pasta, o mercado internacional tem refletido na pecuária, elevando os preços de carne suína e bovina em relação ao ano passado. Mas apesar do clima de otimismo, não dá para dizer que o produtor anda despreocupado. Os custos de produção de frangos de corte e suínos vinham sofrendo uma sequência de altas ao longo do ano. De acordo com a Central de Inteligência de Aves e Suínos da Embrapa, os custos mensais de produção caíram pela primeira vez em junho de 2020.
Em junho, o índice de custos de produção do suíno registrou queda de 0,46% em relação ao mês anterior, interrompendo as altas mensais que vinham sendo registradas desde outubro de 2019. Já o índice de custo de produção do frango registrou queda de 0,65% em relação ao mês de maio. Mesmo assim, os índices acumulam alta na comparação entre 2020 e 2019, ou seja, mesmo com as boas notícias, o momento pede cautela. A gente aprofunda o assunto agora, tentando entender melhor os fatores e, quem sabe, até indicando algumas soluções para baixar os custos de produção no Ligados e Integrados em Debate. Quem vem dividir o conhecimento com a gente são Juliana Ferraz, analista de mercado do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Bom dia, Juliana. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos. Obrigado por ter vindo. E também César Castro Alves, analista de mercado do Itaú BBA. Bom dia, César. Obrigado por ter vindo. Bom dia, Pablo. Um prazer. Vamos começar falando sobre os produtores independentes, já que eles são os mais afetados. Juliana, por favor, algo que poderia ajudá-los aí a encontrar produtos com preços menores, hein? Bom dia, Pablo. A relação de troca de suínos por grãos, desde julho, ela vem se intensificando, vem melhorando, mas, de fato, o setor ele precisa de ações coordenadas, né, para que isso possa fortalecer aí as margens do produtor. Em relação ao mercado independente, né, ao produtor independente, ele acaba ficando bem mais vulnerável nesses momentos de alta nos preços dos principais insumos da atividade. Então, por isso que ele precisa, né, é preciso que ele vise, busque estratégias que minimizem, né, os impactos dessa alta nos grãos. Hoje você tem no mercado aí instrumentos de hedge, né, associações de produtores. Então, tudo isso pode minimizar aí os impactos da alta dos grãos. César, você concorda, discorda, acredita que, inclusive, como seria aí uma saída para eles se organizarem, né? Porque muitos não sabem nem por onde começar. Sim. Pablo, eu vejo da seguinte maneira. Eu acho que há uma distinção, né, da pressão hoje em cima do produtor de aves e de suínos. O primeiro aí, o de aves, está bem mais pressionado. Isso é função do preço da ave vis-à-vis o preço do suíno. E aí o produtor de aves está conseguindo se defender menos porque os custos estão muito altos, né, para as duas criações, assim como para confinamento, tudo que depende de ração. Isso não é um problema da avicultura nem da suinocultura, isso derivou, né, a despeito da gente ter uma safra recorde esse ano, volumes bem satisfatórios de grãos, mas por razões aí que vão desde desvalorização cambial, guerra comercial e o Brasil fortemente exportador, a ração não está caindo, né? Isso é um fato. Então eu percebo que essa corda está mais esticada para o produtor de aves. Eu acho que existem alternativas, tá, para tentar reduzir o custo de alimentação, mas elas não são triviais. O primeiro problema que eu vejo é que tudo está caro, né? Ou seja, você até tem a opção de substituir o milho, o farelo de soja por algumas alternativas. Não é a minha especialidade, tá? Eu acho que o produtor ele tem que buscar um nutricionista de animais para fazer o balanceamento correto, né, desses alimentos, porque existe contrapartida. Quando você troca um alimento por outro, né, uma fonte energética ou proteica, o animal ele responde isso. Isso pode gerar outras consequências negativas se não for bem balanceado. Então, é importante o produtor tomar bastante cuidado e não fazer qualquer substituição, porque senão isso vira um problema ainda maior, tá? Então, acho que eu queria só pontuar esse diferente momento do produtor independente. O de suínos, ele está muito bem, tá? Como o preço subiu muito do animal, quem tem esse animal está no mercado independente, está muito fortalecido na negociação aí no mercado, porque a demanda é imensa. Já o mercado de aves, eu acho que ele está um pouco mais difícil, e aí requer, sim, um olhar mais cuidadoso nosso.
Até mesmo os integrados, né, que no caso fazem parte das integradoras e eles recebem então essa ração, também poderiam se beneficiar se esse mercado fosse, no caso da ração, tivesse preços menores, porque a integradora também poderia fazer outros investimentos, né? Juliana, o que você acha que o Brasil ainda precisa para que a gente tenha então opções para tentar driblar o alto custo que tem o milho e a soja? Olha, Pablo, como eu já tinha comentado, eu acho que ações coordenadas, então, elas fortalecem o setor de modo geral. Hoje você tem muitos instrumentos de hedge que podem ser feitos. Eu acho que produção em escala, ela ajuda, né? Então, quando você tem produção em escala, isso ajuda a minimizar os fatores de custo, né, principalmente. Mas eu acho que o produtor ele precisa também de uma visão estratégica. Eu acho que vai além do custo, né? Agregação de valor, busca por novos parceiros. Hoje você tem um mercado aí que exige muito a qualidade, né? Até fazendo um adendo que o César comentou. Não é tão simples assim você tentar fazer a substituição da alimentação do animal, né? Porque o mercado ele exige uma carne de qualidade, então o animal ele tem que estar dentro de um certo padrão. Então não é uma coisa meio complexa, mas existem sim instrumentos no mercado que o produtor ele pode usar como instrumento de estratégia para minimização de custo, mas infelizmente não tem como fugir muito dessa substituição da alimentação e o pessoal realmente precisa buscar estratégias além do custo para tentar agregar valor e aferir, né, margens melhores. Tá certo. Até vou pegar esse seu gancho aí também, então, com o César, porque a gente teria como agregar mais valor, hein, César, aos nossos produtos. Como é que está o Brasil aí em relação também com outros países, oferecendo, né, não sei, uma diversidade, quem sabe, maior? Olha, Pablo, eu acho que os produtos, assim, em termos de qualidade e atendimento às demandas externas, né, a gente faz de tudo, né, vamos dizer assim, tanto em aves quanto em suínos. A gente pode produzir animais um pouco menores ou aves mais leves para determinados mercados. Tem mercados que compram mais pés, outros peito. Então, eu acho que temos condição de fazer tudo. O que é difícil aí na história, né, eu acho, que é tentar resolver a questão do custo depois que tudo já subiu, né? Isso deveria ser pensado, né? E aí a gente vê empresas que fazem isso muito bem, outras nem tanto, né? Fazer essa gestão da originação dos grãos, né? Pensar no que você vai necessitar desses insumos e prever, né? Precaver através dos instrumentos de hedge que a Juliana apontou. É exatamente essa a fórmula, né? Na hora que as coisas estão mais calmas, que é hora de você fazer a originação e se preparar. Então, depois que tudo sobe, fica um pouco difícil essa gestão, principalmente porque todo mundo está querendo os insumos hoje, né, da ração. Então, o produtor ele tem até algumas alternativas, mas não tem nenhuma alternativa barata e nenhuma que não tenha eventuais contrapartes, né, contrapartidas. Se substitui uma coisa por outra, o animal pode responder de maneira diferente. Isso às vezes pode até ser desejado, né? Reduzir o peso, diminuir o tamanho, mas não é tão simples assim de se fazer, principalmente para o produtor independente. Nesse momento, que essa pressão de custo ela é alta, o produtor que ele é integrado, ele tem a vantagem de não ter que se preocupar com a ração. Esse é um problema da agroindústria e, em geral, elas são muito mais preparadas para fazer essa originação. Então, para os que são independentes, é muito importante pensar com um horizonte maior e perceber que cada vez mais o Brasil está mais presente aí como um exportador de milho e de farelo, de soja, de farelo, e vai ser difícil mesmo a gente conviver com essa régua mais alta. Agora, eu acredito que as forças elas se encontram, tá? A oferta e demanda elas se encontram. Então, uma ração muito cara agora, né? Os preços altos de milho, de farelo, vão estimular o aumento do plantio, a safra virar, se
se o clima permitir, e aí depois a gente vê uma acomodação. Isso sempre é assim. O problema é o meio do caminho, né? Então, eu acho que esse pensamento do que fazer, como escapar do custo alto, ele tem que ser pensado bem antes. E dá para atravessar um pouco melhor isso, mas não super tranquilo, né? Porque mesmo quem se precaveu e comprou milho antes e está com algum volume de ração disponível, ele também está sofrendo uma estrutura de custos mais altas, né? Mas faz muita diferença essa maturidade aí, eu acho que na política de rede e originação dessas empresas, que no final carne é ração, né? Certo. Só para até amarrar nossa conversa, muito se fala também sobre outras alternativas, como as de inverno, o trigo, por exemplo, mas nós temos um problema no Brasil porque não se planta tanto e também não é um trigo tão nutritivo, que é justamente o que o César já comentou, tem que cuidar muito nessa substituição. Além disso, Juliana, não sei se você por acaso ouve falar ou até vê em algum outro país, porque tem produtor que reclama disso, né? Mas será que é uma reclamação justa? O Brasil deveria controlar, quem sabe, o que sai, né, do país, eu digo justamente soja e milho, para segurar um pouquinho aqui e deixar com que o nosso próprio mercado usufrua disso, ou é utopia? Esse é um questionamento que muitos produtores fazem, né? E eles gostariam que acontecesse isso, mas infelizmente o mercado ele é soberano, né, Pablo? Então, cada agente vai visar o que for mais vantajoso para si. Né? No caso, quando a gente pega, por exemplo, para observar o comportamento dos produtores de grãos, né, desses principais insumos da atividade da suinocultura e da avicultura, então a gente percebe que o produtor de farelo, né, que produz o farelo, o produtor de milho, eles estão bastante capitalizados. Né? O movimento de alta nos insumos ele já vem há um bom tempo. Né? Então, eles estão bastante capitalizados. A gente percebe agora que mesmo com o avanço da colheita de segunda safra, os produtores brasileiros desses grãos, eles seguem retraídos, né, nas vendas, por conta da demanda tanto interna quanto externa bastante firme. Então, sem dúvida, se eles tiverem a oportunidade de mandar esse produto para fora e for mais atrativo, eles vão mandar. Né? Mas eu acho que o governo brasileiro está de olho nisso, eu acho que o pessoal está observando e é claro que a partir do momento que isso começa a prejudicar o mercado interno, políticas públicas vão ser tomadas, né, para minimizar aí os impactos disso. Mas, num primeiro momento, o mercado, cada produtor, né, cada agente vai agir da maneira como for mais atrativo. Mesma coisa para o produtor de suínos, né? Então, a gente percebe também até uma dicotomia aqui no mercado interno, porque as empresas que exportam suínos, por exemplo, e até mesmo aves, então, elas conseguem aferir uma receita mais expressiva, porque elas recebem por conta do dólar, né? O câmbio está atrativo, então, consequentemente, ela tem uma receita maior. Agora, essas empresas, as indústrias que atendem exclusivamente o mercado interno, a gente percebe que ela vem sendo mais penalizada, porque ela tem que pagar um preço alto pelo animal, ela tem dificuldade para repassar esse preço para a carne, porque apesar da retomada econômica aqui no país, das atividades econômicas, a gente percebe que essa retomada tem sido muito gradual, muito lenta ainda. Então, existe até essa certa dicotomia. Mas é aquilo que eu comentei. Eu acho que cada agente vai buscar, num primeiro momento, aquilo que for mais atrativo para si. Pois é, há países que têm esse controle, né? César, você acha que, por enquanto, não seria necessária essa intervenção no Brasil também? Só para a gente fechar, então, essa ideia aí. Pablo, eu acho um assunto arriscado, tá? É um assunto um tanto polêmico. Pessoalmente, eu acho que o mercado ele funciona melhor livre.
além das questões fiscais, né, existe um custo grande para essas políticas de estocagem que a gente já fez no passado, e muitas vezes elas não tiveram resultados de longo prazo positivos. O que a gente pode até tentar artifícios para resolver um problema de curto prazo, mas sempre há consequências, né? Eu acredito que a capitalização do produtor de grãos e os altos preços atuais, no devido momento, vão estimular a produção e a gente vai ver novamente os preços caírem. Isso sempre acontece. E quando a gente adota, vamos dizer assim, estratégias exóticas assim, de tentar resolver na base da intervenção, você gera distorções em outras pontas. E isso às vezes não aparece no curto prazo, mas num segundo momento pode virar um problema até maior. Imagina se a gente tiver um desestímulo, né, por alguma razão, a produção de grãos. Num segundo momento, quem vai pagar essa conta vai ser a carne. Então, eu acho que não é por aí. Embora eu veja com bons olhos eventuais políticas de estocagem para atender mais pequenos produtores, esses que são muito desassistidos, criadores que não têm apoio de cooperativas. Existem, sim, produtores que estão numa situação bem mais difícil. Mas isso tem que ser feito, tem que ser pensado antes, não pensado quando as rações e os insumos estão muito valorizados, né? Porque senão você vai comprar na alta e esse resultado ele vai ser, não necessariamente vai ser positivo. Então, medidas tempestivas para tentar resolver essa questão, eu acho que tem que ser pensadas com muito cuidado para que seja feita essa compra, essas políticas na hora certa, né? Faz sentido fazer essa estocagem não quando os custos estão muito elevados, né? Os preços desses insumos. Então, eu acho que isso tem que ser muito cuidadosamente estudado. O mercado, quase todos os mercados, né, com algumas exceções, quando tem imperfeições, eles funcionam melhor livremente, para todos os lados, né? Então, eu acho que é por aí. É bom que o produtor ele entenda, né, essas pontas aí. Muito obrigado a vocês dois e também desculpas porque é um debate feito às pressas, né, com ideias a jato aí, a gente não consegue explanar muito sobre elas, mas foi muito valioso. Obrigado, até uma próxima. Obrigado, um abraço. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora a gente faz um intervalo, depois também chama o veterinário aqui para explicar como se diagnostica aquelas doenças mais graves nos frangos. Até já! Ligados Integrados de volta, e agora quero chamar a sua atenção para um problema de saúde grave que pode acontecer com as aves. É a eiméria máxima. Olha só essa imagem aí. Isso daí é um intestino. Está bem enrugado, espesso, a comida ali dentro mal digerida e com coágulos de sangue. Mas como se descobre essa doença, né? Para ter certeza, só com necrópsia. Tem como fazer esse tipo de exame quando você está desconfiado de algo grave e que pode comprometer aí o seu lote, viu? Chama o veterinário. Eu já chamei pra gente, é o Eduardo Muniz, da Zoetis. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos aí do Ligados Integrados. O Eduardo, conta pra gente, porque assim, lá na granja, nem sempre eu tenho tempo hábil mesmo, né, de fazer um exame mais profundo nas aves para saber se tem algum problema, né? Geralmente é mais ali no sintoma que ela mostra fisicamente, aí o veterinário repara isso e aquilo, tenta uma medicação ou outra, sei lá. Mas existem sim, né, quando eu tenho problemas muito graves, às vezes até que se repetem, de eu fazer esses exames mais profundos, é isso? É isso mesmo, Pablo. Existem várias ferramentas para avaliar a saúde das aves. A mais prática é feita pelo próprio produtor no dia a dia. Então, o produtor que está em contato diário com as aves, ele percebe determinados sinais. E
E podem ser sinais respiratórios, podem ser problemas digestivos, diarreia. E aí, nesse momento, ele deve, aí vou até usar o nome do programa, ele deve chamar o veterinário. Porque aí o veterinário vai poder fazer um exame um pouco mais detalhado, que é a necrópsia. A grande ferramenta do veterinário é a necrópsia. E aí, normalmente, se houver o problema, o veterinário vai ter condições de fazer um diagnóstico como este que você mostrou aí, que é um problema de coccidiose, né, Eimeria máxima, que é um problema muito grave. Pois é, e aí realmente eu só descubro isso abrindo a ave então, né? Exato. A ferramenta, a gente costuma dizer assim, fazendo uma comparação, que a necrópsia é como se fosse o raio-x do médico. Então, quando a gente vai ao médico com uma dor, a gente tem que fazer um raio-x para identificar algum problema interno, né? No caso do veterinário de aves, nós contamos com essa ferramenta que é a necrópsia, que é fazer uma análise dos órgãos internos de algumas aves. E isso é muito útil para algumas doenças. Por exemplo, a coccidiose, porque às vezes a coccidiose ela não chega a matar a Eimeria máxima. E então você vai observar o problema através dessa análise que é a necrópsia. Tá certo. Quando é que eu lá na minha granja tenho, no caso, algo pode chamar minha atenção para eu chamar o veterinário justamente e dizer, olha, eu acho que estou precisando de um exame mais detalhado, porque o que eu estou fazendo no dia a dia não resolve? Perfeito. Essa pergunta é importantíssima, Pablo. E os produtores têm um papel muito importante nesse momento, porque, como eu disse, são eles que estão em contato com as aves. E os sinais clínicos, eles são os mais diversos. Olha só que interessante. Em cada granja hoje tem um hidrômetro, que é um aparelho que mede o consumo da água. Esse é um indicador muito importante de doenças. Por quê? Invariavelmente, quando uma ave está doente, quando o lote está doente, ele reduz o consumo de água. Então, o produtor, ao observar todos os dias e anotar quanto que o seu lote está bebendo de água, ele já pode perceber se há algum problema. Então, este é um exemplo, né? E é um exemplo que é muito útil, muito prático, de monitoramento. Legal. Outros são os próprios sintomas. Então, o produtor precisa estar atento e chamar o veterinário. Tá ótimo, então. Eduardo, nosso tempo está mais curto hoje, mas foi muito legal, com muitas instruções aí mesmo para o pessoal de casa, né? Obrigado pela participação, um bom trabalho e boa semana. Boa semana, um forte abraço, Pablo. Tchau, tchau. Um abraço, até. O programa de hoje, então, fica por aqui. A gente se vê amanhã, 11h30 da manhã, aqui no Canal Rural. Tchau, tchau. Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.